Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa aqui da ENEC e eu vou trazer para vocês hoje um indicador de line segments. Não sei se vocês viram, mas a Neogica disponibilizou a possibilidade de nós traçarmos linhas ou segmentos de linhas aqui, né, de um ponto até o outro do gráfico. Ficou bacana pra caramba. E, cara, se você ainda não conhece ou não sabe como utilizar a função de segmento de linha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um tutorial que o Skiller App fez. Ficou muito top o vídeo dele. Ele usa alguns exemplos e ele tem algumas interações que ele faz de forma muito bacana, tá? Ele explica algumas limitações, ele explica as possibilidades que você tem usando esse indicador de segmento de linha. E, cara, ficou muito legal mesmo o vídeo dele. E eu acho que eu não preciso falar aquilo que ele já fala, não preciso explicar aquilo que ele já explica, sendo que ele explica de forma perfeita o indicador e algumas possibilidades de uso, tá bom? Então, eu vou vir direto aqui para o código. Vocês estão vendo aqui o indicador. Eu só vou mudar alguns parâmetros aqui para vocês poderem ver. Mais ou menos, vou colocar aqui tipo 50, para ver se ele muda alguma coisa. Aí, ó. Tá, então, tá aqui o nosso indicadorzinho de segmento de linha. Deixa eu colocar para não extrapolar aqui, só para vocês poderem entender mais ou menos. Então, quando eu coloco em extrapolar, eu vou mostrar esse argumento da função aqui para vocês. Olha, ele pega do topo 1 até o topo 2, fundo 1, fundo 2. E aí, se eu colocar a opção de extrapolar, quer dizer que ele vai pegar essa linha e vai arrastar ela até o final do gráfico. E aqui a mesma coisa. Tá? Então eu tenho aqui ele extrapolando o gráfico e ficando aqui de forma esticada até o final, igual a Horizontal Lines faz, beleza? Então vamos lá para o código, que é o seguinte, eu usei para fazer essas marcações aqui a mesma função que eu mostrei para vocês no último vídeo, que é a função de highest lowest. Como eu comentei naquele vídeo, todo o algoritmo que eu uso para detectar um novo topo ou um novo fundo, eu utilizo essa função aqui de highest lowest, né? Calcular highest lowest é a função que eu uso para definição de topos e fundos em todos os meus algoritmos aqui da RNet. E aí, naturalmente, que eu usei essa função aqui de forma um pouco mais simples para a gente poder plotar os segmentos de linha aqui no gráfico e ter esse indicador bacana aqui. E vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui como que funciona a função de segmento de linha para vocês poderem entender o que que eu fiz aqui, ó, nessas condições para armazenamento e ajuste das variáveis. Eu tenho aqui a função de segmento de linha. Se eu abrir um parênteses aqui, ele vai mostrar quais são os argumentos dessa função. Então, eu tenho aqui o preço de start e o preço de fim. Tenho aqui o start date, end date, se eu vou extrapolar ou não, por isso que eu tenho aquele parâmetro de extrapolar ali no indicador. Tenho aqui o texto que eu vou plotar. Eu posso escolher se eu vou plotar topo, fundo, LTA, RTB, sei lá, qualquer coisa que eu queira plotar aqui. Tenho a espessura da linha, o estilo, o tamanho da fonte, a posição do texto. E aqui, cara, é que são elas: start time e end time. Então, esses dois parâmetros aqui são os dois pontos-chave que você precisa ter uma atenção grande no seu algoritmo para você definir de forma precisa e exata qual é o ponto 1 e o ponto 2 do seu segmento de linha, beleza? Como eu comentei com vocês, eu uso o meu algoritmo de calcular highest lowest aqui para poder atualizar os valores. E aí, eu fiz uma implementação aqui só para vocês poderem entender. No último vídeo, eu criei essa função aqui, ó, high-low underline function. E aí eu pego essa função como exemplo só para eu poder mostrar para vocês, ó. Eu armazeno ela aqui numa variável fractal e utilizo ela como um dos parâmetros para encontrar sempre toda vez que for -1 e eu tiver uma referência de fundo, e utilizo a função highest lowest aqui, ó, para me retornar toda vez que eu encontro um novo topo. Então eu fiz isso aqui para mostrar que você pode utilizar uma função tanto no bloco do código quanto que você está usando, ou você pode salvar ela como um indicador de fato e utilizar ela sem precisar colocar ela aqui no corpo do código. Então, por exemplo, se eu tirar isso daqui, ó, se eu simplesmente comentar isso, e deixar isso aqui no ifractal, tá vendo? Eu tenho valor e se eu salvar, ó, percebo que ele não vai mudar nada, vai continuar plotando do mesmo jeito. Então eu tanto posso ter ela aqui no corpo do meu código, como eu posso salvar a função como se fosse um indicador e depois utilizar ela aqui no meu código. Beleza? Então, pessoal, eu tenho essas duas opções aqui para poder utilizar e aí fica ao seu critério. Eu particularmente prefiro utilizar ela dessa forma aqui, ó.
salvo como um indicador, e aí eu depois só retorno o valor dela. E aí, naturalmente, eu não preciso também armazenar ela aqui numa variável. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar ele aqui, que vai funcionar exatamente do mesmo jeito, não vou ter problema nenhum. Salvar, ele vai atualizar aquilo, vai funcionar do mesmo jeito. Mas, para eu evitar erros de ter que ficar, por exemplo, digitar o nome errado, colocar um parâmetro incorreto aqui em qualquer lugar, porque aqui é fácil, eu tenho um indicador de 68 linhas. É fácil, é tranquilo. Só que, por exemplo, o meu indicador de order block, ele tem 400 e poucas linhas. Então, cara, é loop atrás de loop, é um monte de loop que eu faço, um monte de coisa que eu arranjo, coloco ele, organizo, desorganizo, monto, faço um monte de coisa para ele poder me retornar o valor do order block, do último topo e do último fundo de um determinado período. Então, isso aqui facilita pra caramba quando eu armazeno uma função ou um valor qualquer dentro de uma variável, para eu não ter que ir no código inteiro, depois, se eu quiser mudar alguma coisa ou atualizar alguma coisa, eu ter que ir em 400 linhas procurando onde que está. Eu só mudo o valor na variável e aí automaticamente eu vou mudar o valor no código inteiro, sem ter que ficar caçando onde que está. E aí, cara, você esquece onde você colocou, porque é muita coisa, é muita linha. Vai por mim, cara. É melhor você armazenar numa variável e aí você coloca essa variável aqui no corpo do código inteiro sempre que você for utilizar o valor dela, porque isso vai te economizar um baita de um tempo. Então, olha só, para a gente poder usar o Line Segments, então, olha só, para a gente poder usar o segmento de linha aqui, basicamente, eu vou pegar esse valor aqui que a função me retorna, toda vez que acha um novo topo ou um novo fundo, e vou armazenar esses valores para eu poder utilizar como referência aqui na minha função de segmento de linha. Toda vez que eu tenho um novo fundo, que eu encontro um novo fundo, que ele é marcado aqui pela função, eu vou pegar o meu valor de referência, que é o meu primeiro preço, que no caso seria esse fundo aqui, e eu vou substituir ele pelo meu VLOW, e eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a data e vou pegar o time e vou fazer a mesma substituição. Então, vamos supor que o preço está aqui, ó. Vai, deixa eu pegar uma setinha, fica melhor. Então, eu estou bem aqui, ó. Tá? Encontrou esse novo fundo aqui. Esse novo fundo aqui foi marcado, beleza? O que que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou pegar a minha variável, que eu já estou armazenando o meu preço de referência, e eu vou atualizar ele com o valor antigo. Então, eu pego o valor do meu price end, passo para o price start, e depois pego o novo valor que eu encontrei de fundo e passo para o meu price end. Então, eu faço essa atualização dos valores. Eu sempre vou pegar o price end e vou passar para o meu price start. Price end, price start. Toda vez que eu encontro um novo fundo, o novo topo vai ser a mesma coisa que eu vou mostrar para vocês. Vou pegar o price end e vou passar para o meu price start. Price end, price start. E vou ficar atualizando esses valores sempre que eu encontrar um novo topo ou um novo fundo. Eu tenho aqui o meu preço de referência, tenho a minha data de referência e o meu horário de referência. E aí, eu tendo encontrado um novo topo, eu substituo os valores de referência pelo meu valor anterior e defino quais são os meus novos valores. E aqui o meu valor vai ser a menor mínima do último período, que é o período fractal que eu defino. Pego a minha data, que é a minha data atual, e o meu velow time, aqui que tá um macetinho, cara, o pulo do gato. Eu vou usar a função calcTime para ele me subtrair 1 minuto do meu tempo atual. Porque olha só, percebam o seguinte: ele aqui encontrou um novo fundo. Só que eu não quero pegar o horário de mínima desse candle aqui que confirmou. Eu quero pegar o horário de mínima do candle da mínima de fato, que é o candle anterior ao meu candle de confirmação. Entenderam? Então, por exemplo, ó, vamos supor que esse candle aqui, ó, ele tenha rompido. Eu não sei se ele vai romper. Deixa eu colocar aqui. Eu até deixei aqui o histórico, ó. Então aqui eu vou ter uma nova marcação. Quando esse candle fechar, ele vai rodar o algoritmo. Ele vai pegar esse valor, vai passar para o valor de referência e ele vai atualizar então o valor de referência com o novo valor aqui. Aí, ó, ele está rompendo de novo. Percebam? E aí, ó, ele vai rompendo e vai atualizando. Meu Deus do céu. Quando ele confirmar que ele abriu um novo candle, essa aqui vai ser a nova máxima. E aí ele vai pegar esse valor aqui, ele vai descartar, ele vai pegar esse valor e vai passar o seu valor de referência, e esse valor aqui vai passar a ser o valor 2. Entenderam? Vai ser o price end. Esse aqui vai ser o price start. Vai pegar o 2, vai passar para o 1, e o novo valor vai passar para o 2 aqui.
cara, bem, tipo, talvez eu falando assim possa parecer um pouco complicado, mas ele simplesmente vai atualizando os valores de referência. Aí eu deixei esse daqui, ó, no plot para vocês verem as atualizações, ó. Toda vez que ele atualizou. Então ele estava marcando, ó, daqui até aqui, depois daqui até aqui. Vocês viram, depois daqui até aqui, e agora ele está marcando daqui até aqui. Rafa, será que eu não consigo pegar, por exemplo, do candle anterior, ou o topo anterior, o fundo anterior, ao invés de eu marcar esses dois aqui, por exemplo, eu marcar esse daqui? Cara, você consegue fazer. Só que haverão momentos em que isso não vai ficar legal. Como nesse momento aqui, por exemplo, ó. Ele estava marcando aqui, e aí do nada ele vai marcar para cá, e depois ele vai pegar esse com esse, ele vai fazer um boné velho tremendo aqui, cara. Então, isso aqui é só um exemplo de como você pode utilizar isso, tá? Não é via de regra, isso aqui não é nada que seja obrigatório de você usar desse jeito, mas é uma sugestão de utilização, e eu estou, obviamente, condensando o meu conteúdo, né, mostrando como que você pode utilizar uma função para poder ter essas informações de volta, beleza? Então, deixa eu ocultar esse histórico aqui de novo. Vamos lá, então, todas as vezes que você tem um novo fundo, ele faz a atualização dos valores e salva os valores atuais aqui nas respectivas variáveis. E topo a mesma coisa, faz aqui a substituição, pega o topo referência, coloca ele com o topo anterior, a data e o time referência com a data e time anterior, e pega o novo topo e novo fundo e substitui aqui os valores, beleza? E aí, pessoal, o que que eu faço para eu poder ter o histórico e saber toda vez que foi mudado esse topo ou esse fundo anterior? É só eu mandar ele plotar o V-High e V-Low, cara, que foi exatamente o que eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui todas as marcações, ó, o histórico. Então, aqui nesse momento ele era o 1 e aqui era o 2. Depois aqui é o 1, aqui é o 2. Depois aqui o 1, 2, 1, 2. E assim sucessivamente. Ele vai marcando e vai atualizando todas as vezes. Eu podia fazer ainda mais. Eu podia colocar, mandar ele plotar um texto aqui, sei lá, topo atualizado, fundo atualizado, novo topo, novo fundo. Sei lá, podia fazer um monte de coisa aqui que, cara, sinceramente, eu não sei se talvez até se compensa, né? Eu fazer um negócio desse. O que a gente pode fazer também é vir aqui nas propriedades. Deixa eu colocar ela pontilhada como um. Deixar igual aquele que eu mostrei. Ok, vou salvar. Eu preciso ver que ele vai deixar pontilhadinho, bonitinho aqui, para não ficar pesando muito visualmente na tela. Tá bom? Então aqui eu tenho todas as atualizações, ó. Beleza? Claro que ele não vai marcar, né? Mas tá aqui. Tá na mão de vocês, tá feito. E é basicamente isso, cara. Não tem muito segredo, não tem muito mais que eu explanar, que eu ficar falando aqui. Para você poder usar o segmento de linha, eu dei como exemplo para vocês aqui, para vocês poderem usar a função highest lowest, que é isso daqui, ó, que vocês podem utilizar. E aí eu tenho uma observação a fazer, que é para o gráfico Renko. Rafa, funciona no gráfico Renko? Funciona no gráfico Renko, sem nenhum BO, sem nenhum problema. Só que uma coisa que eu preciso comentar com vocês é a seguinte: no gráfico Renko, como ele é um gráfico atemporal, muitas vezes o meu time do gráfico Renko vai ser diferente do time do gráfico temporal. Então, por exemplo, vocês percebem que aqui, ó, eu tenho a linha extrapolando, ela não está exatamente aqui na mínima desse Renko. Por quê? Olha o horário aqui embaixo, ó, aqui na barra de hora. É 14h25, 14h25, ó. Todos esses Renkos aqui são de 14h25. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 Renkos aqui às 14h25. Então, o indicador ele vai pegar desde o início das 14h25 até todos os Renkos que tem, até as 14h26. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho 13h37 lá embaixo na barra de horário, ó, 13h37, 13h38. Deixa eu ver aqui. Beleza, ele ficou 1 minuto só nesse rank. Então, percebam que ele marcou aqui, ó. Ao invés dele marcar daqui, justamente daqui, não, ele marca desde quando teve a confirmação. E esse bloco de Renko, ele foi confirmado às 13h50. Então, ao invés dele marcar, se ele fosse, por exemplo, às 13h39 ou 38 aqui no caso, ele ia marcar desde aqui, ó, ele ia pegar certinho. Como não foi, então tem esse delayzinho aqui, ó, tá vendo? E aqui eu tenho a linha atrasada, um candlezinho aqui, um Renko, e aqui eu tenho atrasada 3 blocos de Renko, que é justamente quando foi o início do time lá da marcação.
tá bom? Eu não consigo pegar o candle específico. Se eu tivesse lá o current bar, eu acho que talvez seria mais adequado do que um time, porque aí eu conseguiria pegar a barra na qual a condição foi satisfeita e fazer ele plotar daquela barra em diante. Eu acho que seria, cara, tipo, muito mais viável isso. E eu conseguiria, através do corrente bar, pegar também a hora daquela barra respectiva. Então eu mataria duas coelhos numa cajadada só. Tipo, eu teria o time e teria o current bar. Eu saberia qual foi a barra na qual aquela condição foi satisfeita e qual foi o time. Isso aqui é para qualquer gráfico atemporal. Coloquei no de 10p, só para mostrar para vocês aqui, ó. Percebem que, ó, 14,43 aí embaixo, né? Todos eles são das 14,43, ó. 3, 43, 43. Então eu tive aqui, ó. 1, 2. Tive dois gráficos aqui, duas barras no caso, das 14h43. E aqui a mesma coisa, ó. 15h43, ó, por sinal é o mesmo minuto. Tive duas também, aqui, ó, das 15h43, tá vendo? Essa daqui e essa daqui. Tive duas barras das 15h43. Então ele não pega de exatamente desse ponto aqui, ó, dessa mínima aqui. Ele vai pegar da primeira barra do respectivo time, que no caso é 15h43. E aqui ele também não vai marcar exatamente aqui, ó. Ele vai marcar na primeira barra das 15h43, tá bom? Infelizmente é uma limitação, tá? Não tem muito o que fazer em relação a isso aqui. Uma coisa que talvez a gente pode tirar, se eu tirar aqui, por exemplo, esse -1, deixa eu colocar 0 aqui, vou salvar, ele vai corrigir em alguns casos, que nem nesse caso aqui, ó. Percebemos que ele pegou a barra, ó, tá vendo? Cara, fica muito complicado. Olha só, apesar, ele corrigiu, né, porque ele tava com duas barras para trás, mas ainda assim ele não pegou na barra, ó. O ponto está aqui em cima. Ele pegou desde o começo das 14h44, que foi essa barrazinha aqui. E depois aqui, ó, ele pegou, ao invés de ele pegar essa última de 43, ele pegou a primeira do 44. Tá vendo? Ainda assim, não resolveu o problema. Tá? Então deixa eu voltar aqui o -1, que no gráfico temporal a gente vai utilizar o -1, que funciona perfeitamente. Tá? Então tá aqui. Só essa última observação aqui em relação a esse indicador para vocês poderem entender que você vai colocar no Renko, vai funcionar, cara, perfeitamente, tá bom? Vai funcionar sem nenhum problema, tipo aqui no dólar 4R, por exemplo. Ó, olha aqui, cara, mais ainda. Tá vendo? Ao invés de ele jogar a linha aqui, não, ele vai jogar no primeiro Renko do time no qual foi encontrado novo topo, ó, 14,25, ó. Quantos que eu tive 14,25, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tive 6, 7, 8 barras. Olha aqui, ó. Nossa, cara, teve um monte de barra 14,25. Então, esse é um problema, tá? Que a gente tem que lidar com isso. Agora, nesse caso aqui, por exemplo, ó, ele pegou perfeitamente, ó. Essa é a primeira barra das 15,12, tá vendo? O último renco é 15,11, depois 15,12. Essa é a primeira, e só teve esse renco às 15,12, e aqui a mesma coisa, ó. Esse renco aqui às 15,29 e esse aqui às 15,30. Então, ele pegou exatamente o mesmo renco. Tá perfeitinho aqui, ó. Agora vai ter vezes que vai acontecer isso aqui, tá bom? Então, tipo assim, não é uma falha do código, não é uma falha do algoritmo, é uma limitação da própria função de segmento de linha, que eu uso o time ao invés de usar um corrente bar, por exemplo, tá? Então, galerinha, é isso aí. Agora eu quero mostrar para vocês o indicador que eu fiz, que tá lá no Drive de segmento de linha, que é o Trend Lines. Trend Lines, que é a linha de tendência, obviamente, né? Então vamos lá. Aqui, ó, eu já deixo o histórico plotado. E aí, para você apagar esse histórico, é só você vir aqui e ocultar esse indicador e ele só vai ficar com as linhas aqui de LTA e LTB. E aí eu queria mostrar para vocês aqui que ele tem vários parâmetros, tá? Eu vou deixar aqui, ó, tem o fractal de referência e o fractal de update. Tem o modo ancoragem, que eu vou explicar no vídeo do indicador. Eu vou fazer um outro vídeo para poder explicar esse indicador direitinho, se você quer ou não extrapolar as linhas. E a customização do indicador, que é a espessura, estilo e cor da linha de suporte, espessura, estilo e cor da linha de resistência. Tá bom? Então, galera, deixa eu só mostrar para vocês aqui mais ou menos como que ele funciona
né, eu tenho aqui o modo de ancoragem, que eu posso utilizar sim ou não. E aí eu vou ter a referência, por exemplo, de 20 períodos para trás. Então, percebam que ele fica, cara, muito mais fidedigno, vamos dizer assim, a de fato um setup de linhas de suporte e resistência de LTA e LTB. Nossa, deu uma bugada aqui, ó. Receberam, ó? Cara, ele vai plotar, tipo, de forma muito mais top, muito mais da hora. Vou colocar a minha minuta aqui do índice. Olha só, se jogar no índice um minuto agora aqui, por exemplo, já tá traçando uma cunhazinha pra gente aqui, ó. Tá vendo? Ele fica muito mais responsivo, muito mais fidedigno. E aqui é óbvio, cara, que tem um algoritmo por trás, que nem eu falei para vocês. Igual o indicador de order block. Não é só isso daqui, tá ligado? O indicador, esse trendlines aqui, meu irmão, tem mais de 400 linhas. Porque eu tive que pegar todo o indicador de order block, trazer para cá, pegar o indicador de suporte e resistência, trazer para cá também, rodar qual que é a referência, rodar o fractal de referência, rodar o fractal de update, deixar a possibilidade de ter ou não o modo ancoragem. Que se eu usar o modo ancoragem, ele vai usar os order blocks como referência. E se eu não usar o modo ancoragem, ele vai usar simplesmente o highest load ali. Mas aí eu tenho a opção de ter o fractal de referência e ter o fractal de update sendo atualizado mais rápido, né? Então isso aqui me dá muito mais liberdade na plotagem do segmento de linha. Então fica só esse spoiler, eu vou gravar um vídeo explicando como que é esse indicador, como que funciona, você vai poder ver as atualizações das linhas e tudo mais, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado desse indicador aqui. Eu vou deixar o código aberto aqui para vocês. Vou dar uma passadola aqui. E rapidinho, acho que não tem mais nada aqui não, né? Não, tá certinho aqui, ó. E aí, lembrando que esse indicador está disponível lá no nosso Drive em código aberto, tá bom? Rafa, poxa, eu não quero adicionar, não quero comprar o Drive, não tenho condições, mas, cara, não tem problema. Tá disponível aqui em código aberto para você, não tem problema nenhum. Só que eu não vou te mandar o arquivo, código aberto. O arquivo em código aberto tá lá no Drive. Então, se você quiser pegar o arquivo em código aberto, é só adquirir o Drive, o acesso é vitalício. Você tem direito a todas as atualizações, futuros lançamentos, todos os nossos indicadores, robôs, tudo mais tá lá no nosso Drive, beleza? Então, eu agradeço muito pela sua audiência, que Deus abençoe sua vida grandemente e que isso sirva para alguma coisa e que isso sirva para você, cara. Que Deus te ilumine e que você consiga utilizar isso aqui de forma proveitosa aí nos seus estudos e nos seus desenvolvimentos, beleza? Tamo junto, meu querido. Forte abraço. Bora para cima. Vamos.